Em novembro de 2022, o lançamento de um míssil norte-coreano chocou o mundo. Mas o foco da inteligência global não era a arma, e sim quem caminhava de mãos dadas com Kim Jong-un, uma menina de 9 anos. Pela primeira vez, a dinastia mais isolada do planeta exibia uma herdeira ainda na infância. Seria um descuido ou um aviso claro? Hoje, vamos entender como Kim Joo-ai está sendo forjada para assumir a Coreia do Norte. Mas antes, inscreva-se aqui no canal para nos ajudar a chegar nos 10 milhões de curiosos. Vamos lá! Para entender o verdadeiro impacto da Kim Joo-ai, a gente precisa voltar para o exato momento em que ela apareceu pela primeira vez. O cenário escolhido não foi um parque, um evento cultural ou uma escola, como seria comum para a filha de um chefe de Estado. A introdução da menina ocorreu em uma instalação militar de testes, bem na sombra de um dos mísseis mais poderosos do país. O lançamento em questão não era qualquer teste. Tratava-se do Hwasong-17, apelidado por especialistas de míssil monstro, capaz de carregar múltiplas ogivas nucleares simultaneamente. E, curiosamente, durante aquela primeira transmissão, a mídia estatal sequer revelou o nome da garota. Ela foi apresentada anonimamente apenas como a filha amada, o que elevou ainda mais o mistério e a especulação nos corredores da espionagem internacional. O contraste visual foi desenhado para chocar e transmitir uma mensagem. De um lado, a máquina de guerra letal, do outro, a figura inocente da filha do líder máximo. A inteligência global entendeu o recado de imediato. O programa nuclear norte-coreano não pertence apenas ao atual ditador, ele será herdado pelas próximas gerações da família Kim. Historicamente, essa exposição é uma ruptura total de protocolo. O avô de Kim Jong-un, Kim Il-sung, e seu pai, Kim Jong-il, mantiveram seus herdeiros escondidos dos olhos do público até que fossem adultos formados e prontos para assumir cargos de Estado. O próprio Kim Jong-un só teve seu rosto revelado ao mundo em 2010, pouco mais de um ano antes de assumir o poder absoluto. Trazer uma criança para o centro da propaganda militar quebrava um padrão de décadas e indicava que o relógio da sucessão havia sido adiantado. A existência de membros da família real norte-coreana é tratada como um dos maiores segredos de Estado de Pyongyang. Nomes, datas de nascimento e o número exato de filhos do líder nunca são confirmados oficialmente. Até hoje, a própria inteligência sul-coreana não tem certeza absoluta do ano exato do seu nascimento, acreditando que tenha ocorrido entre 2012 e 2013. O inusitado dessa história é como o mundo ocidental descobriu o nome da menina. A inteligência da Coreia do Sul e do Ocidente já monitorava indícios de que a esposa do ditador, Ri Sol-ju, havia engravidado, mas os detalhes exatos eram uma incógnita. A confirmação do nome não veio de espiões infiltrados ou de desertores do alto escalão militar, mas de um ex-jogador de basquete americano. Em 2013, o excêntrico Dennis Rodman, astro da NBA, fez uma de suas controversas visitas à Coreia do Norte, estabelecendo uma amizade improvável com o ditador, que é fã, confesso, do esporte. Ao retornar de sua viagem, Rodman concedeu uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, onde comentou casualmente sobre os dias de descanso que passou no litoral com a família Kim. Durante a conversa, ele mencionou ter segurado no colo a pequena Joo-ai, elogiando Kim Jong-un como um bom pai. Pensa bem.
Agências de espionagem multibilionárias precisaram usar a entrevista de um ex-atleta sobre as férias dele na praia como fonte primária. Isso mostra o nível extremo de isolamento do país. Esse deslize de relações públicas se tornou a principal confirmação pública de quem era aquela criança por quase uma década. A ascensão de Kim Joo-ai não pode ser explicada apenas por ela ser filha do líder. Na política da Coreia do Norte, a legitimidade não vem do voto, da experiência administrativa ou do carisma militar. Ela vem de um conceito quase religioso chamado de linhagem de Paektu. O Monte Paektu é um vulcão inativo localizado na fronteira com a China, considerado o berço espiritual do povo coreano. A máquina de propaganda estatal construiu a narrativa de que o fundador do país, Kim Il-sung, organizou a resistência contra o domínio japonês a partir das encostas dessa montanha. A construção desse mito é tão forte que a propaganda frequentemente exibe os líderes cavalgando imponentes cavalos brancos pelas neves desse vulcão, uma imagem sagrada para os norte-coreanos. Segundo a mitologia do regime, a família Kim possui o sangue sagrado de Paektu, o que lhes confere um direito divino e inquestionável de governar a nação pela eternidade. Para a elite política e militar de Pyongyang, manter o controle do país dentro dessa linhagem sanguínea é a única garantia de sobrevivência do próprio sistema. Sem essa linhagem, qualquer oficial de alta patente que tentasse um golpe de Estado seria imediatamente esmagado pelo sistema. Ele seria visto não só como um traidor, mas como um falso líder, quase um herege. Portanto, preparar Joo-ai é assegurar aos generais que o sangue de Paektu continuará no trono, evitando fragmentações ou disputas de poder entre as facções militares. Lá na Coreia do Norte, as palavras são escolhidas a dedo. Nenhum adjetivo é utilizado pela mídia estatal sem autorização prévia do Departamento de Propaganda e Agitação. Nos primeiros meses após sua revelação, Joo-ai era chamada de a filha amada ou a filha preciosa, um termo afetuoso, porém sem peso político. O cenário mudou drasticamente. A ascensão dela seguiu uma escadinha milimétrica de adjetivos. Primeiro, a mídia a chamou de amada. Meses depois, o termo subiu para a respeitada filha, até finalmente atingir o topo. A agência de notícias do governo começou a usar o termo Yangdo para falar da jovem. A palavra pode ser traduzida como a grande guia ou a pessoa que mostra o caminho. Essa evolução calculada das palavras é o equivalente norte-coreano a um decreto oficial de sucessão assinado em cartório. Na gramática política norte-coreana, esse é um marcador de limite. Títulos como esse sempre foram de uso exclusivo para descrever os líderes supremos em pleno exercício do poder ou sucessores já coroados oficialmente. Ao chamar uma adolescente de guia, o regime emite uma diretriz clara para toda a estrutura burocrática e militar do país. A ordem é explícita. A vontade da jovem deve passar a ser vista, respeitada e obedecida com o mesmo grau de reverência dedicado à figura de seu pai. Na política, a imagem importa muito. E a mudança no visual de Joo-ai mostra exatamente o quanto ela subiu na hierarquia. A garota de casaco branco e sapatos vermelhos ficou no passado. Aos poucos, os trajes infantis foram substituídos por peças idênticas às usadas por Kim Jong-un.
O ápice dessa construção visual ocorreu nas aparições mais recentes, em 2026, quando ela foi fotografada vestindo sobretudos de couro escuro, uma marca registrada da autoridade máxima no país. O couro não é um simples tecido no país, é um símbolo de status reservado ao topo da cadeia de comando. Essa mudança ficou ainda mais evidente durante os majestosos desfiles militares noturnos na Praça Kim Il-sung, em Pyongyang, onde a Ju Ai passou a ocupar a varanda central do palácio, bem no coração do poder no país. Essa associação visual tem um objetivo psicológico profundo. Serve para transferir a autoridade inquestionável dele diretamente para ela. Além das roupas, a postura também mudou. Ju Ai não aparece mais apenas segurando a mão do pai como uma observadora passiva. Ela agora é filmada no centro dos enquadramentos, sentada à mesa principal, enquanto generais com décadas de serviço permanecem em pé ao fundo, tomando notas atentamente. O regime está forjando uma nova divindade política em tempo real, moldando o imaginário popular para aceitar uma líder de pulso firme. Apresentar Ju Ai como a futura comandante em chefe é, sem dúvida, um risco calculado de proporções imensas. A sociedade coreana é extremamente tradicional, conservadora e machista. O sistema militar, que é a base de sustentação do Estado, é comandado inteiramente por homens mais velhos, forjados na doutrina rigorosa da Guerra Fria. Colocar uma mulher jovem no topo de uma hierarquia tão conservadora contraria as tradições internas. Como convencer oficiais endurecidos a bater continência para uma adolescente? A resposta do regime tem sido o choque e a exposição contínua. Sabendo disso, Kim Jong-un já começou a agir nos bastidores. Relatórios apontam que ele iniciou uma reestruturação discreta no alto comando das Forças Armadas, promovendo oficiais mais jovens e afastando gradativamente a velha guarda hiperconservadora. Ele sabe que precisa colocar nos altos escalões generais que devam suas carreiras e vidas inteiramente a ele, garantindo assim que a lealdade seja transferida automaticamente para sua filha. Kim Jong-un utiliza o auge do seu poder atual para forçar essa transição, enquanto está vivo e no controle absoluto. Ao levá-la aos testes nucleares e eventos das Forças Armadas, ele obriga os militares a se curvarem perante ela na sua presença, acostumando o exército à ideia de que questionar a sua autoridade no futuro será impensável. Sempre que a sucessão norte-coreana é debatida, uma figura poderosa surge inevitavelmente: Kim Yo-jong, a influente e famosa irmã do atual ditador. Durante os últimos anos, ela assumiu o papel de executora implacável do regime, agindo como a principal porta-voz das decisões mais duras do governo. Com a ascensão de Ju Ai, muitos analistas previam uma eminente rota de colisão entre tia e sobrinha, uma disputa familiar pelo trono. Os relatórios das agências de inteligência, no entanto, indicam um quadro de cooperação tática em vez de rivalidade. Os especialistas apostam num cenário de regência. Caso Kim Jong-un venha a falecer antes que Ju Ai atinja a maturidade plena para governar, Yo-jong não tentaria roubar o cargo número 1, mas assumiria o papel de regente oficial. Elas não são rivais, formam um escudo de sobrevivência mútua da dinastia. Kim Yo-jong possui uma influência brutal, mas o seu poder é derivado inteiramente da sua lealdade ao irmão. O seu papel atual foi reajustado para servir como uma mentora para a sobrinha. Ela funciona como a policial má,
absorvendo o desgaste diplomático e limpando o terreno burocrático, enquanto a imagem de Zhu Ai é preservada e polida para o cargo principal. O sucesso e a sobrevivência de Yozhong dependem da manutenção da dinastia, o que faz dela a guardiã ideal para a herdeira. A consolidação de um líder na Coreia do Norte precisa ultrapassar as fronteiras internas. Nenhuma decisão de peso estratégico em Pyongyang sobrevive sem, no mínimo, a aceitação silenciosa de Pequim. A importância dessa aproximação não pode ser subestimada. A China é responsável por mais de 90% do comércio externo norte-coreano. É a principal parceira comercial, a tábua de salvação econômica e a fiadora geopolítica da família Kim. Sem a aprovação, mesmo que silenciosa, da China, a economia norte-coreana poderia quebrar de vez numa troca de poder. Por isso, em setembro de 2025, Zhu Ai deu um passo monumental. Ela fez sua estreia diplomática internacional ao lado do pai, na capital chinesa. A jovem foi apresentada oficialmente durante cerimônias e desfiles militares em Pequim. Ela não estava lá apenas para assistir. A inteligência sul-coreana observou que ela foi introduzida aos altos oficiais do Partido Comunista Chinês, sendo posicionada de forma a ser vista pela cúpula de Xi Jinping. Essa apresentação diplomática é vital. O regime busca o reconhecimento prévio das potências vizinhas para garantir que, quando o momento da transição chegar, a comunidade internacional aliada já saiba com quem está lidando. Construir pontes diplomáticas sólidas na juventude garante que a troca de poder flua sem sobressaltos externos. O Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, conhecido como NIS, monitora a movimentação da vizinha do norte com tecnologia de ponta e uma vasta rede de informantes. Os dados coletados não são mais apenas teorias, são fatos. Entre fevereiro e abril de 2026, o NIS apresentou relatórios contundentes ao parlamento sul-coreano, detalhando uma mudança na dinâmica de Pyongyang. Segundo as análises, Zhu Ai deixou de ser tratada internamente apenas como uma estudante da liderança. O regime iniciou o que a inteligência define oficialmente como a fase de nomeação interna. Na prática, essa mudança revelou que Zhu Ai foi inserida em treinamentos militares ativos e avaliações estratégicas reais. A jovem não apenas acompanha o pai para fotos, mas passou a participar de exercícios de campo com novas tecnologias bélicas. O NIS confirmou relatos de que ela tem simulado disparos com rifles de precisão e acompanhado a operação de novos tanques de batalha diretamente nos campos de provas. Basicamente, a máquina do Estado já está sendo reprogramada para funcionar ao redor dela, forçando os militares a aceitarem a sua presença no comando. Quer apoiar a comunidade mais curiosa do Brasil? Clique no botão Seja Membro aqui embaixo e, a partir de R$ 3,99, você ajuda a manter a qualidade do canal Top 10 e ainda garante benefícios exclusivos. Junte-se a nós. A pressa em consolidar uma menina no centro do cenário político e militar mundial esconde um motivo prático e urgente. Tudo converge para um ponto central: a saúde de Kim Jong-un. O líder norte-coreano carrega um histórico familiar letal. Seu pai e seu avô sofreram falhas cardíacas agudas. Vale lembrar o enorme susto internacional ocorrido em 2020, quando o ditador sumiu por semanas
e o mundo chegou a noticiar a sua possível morte, gerando pânico global sobre quem assumiria o controle do arsenal nuclear do país. Hoje, pesando mais de 130 quilos e lidando com um tabagismo contínuo e o estresse extremo da função, ele mantém médicos internacionais e serviços de espionagem em alerta constante. As ausências prolongadas do líder frequentemente geram rumores sobre condições médicas graves. Em ditaduras focadas totalmente na figura do líder, a ausência repentina de um chefe sem um sucessor claro é a receita para o colapso estrutural ou uma guerra civil militarizada. Apresentar a filha ao país e ao mundo com tanta antecedência funciona como a principal apólice de seguro do regime. Se o cenário mais drástico ocorrer amanhã, o vazio de poder está preenchido. O caminho foi pavimentado, a imagem dela está impregnada na mente dos soldados e o sangue de Paektu garante a continuidade. A exposição prematura de Ju Ai evita que o país mergulhe numa anarquia nuclear em caso de um infarto fulminante. A Coreia do Norte não age por impulso. Enquanto muitos viam o absurdo de uma criança entre mísseis, Pyongyang já preparava a sua futura governante em um plano metódico de sucessão. Ainda não sabemos quando ela terá o controle absoluto do país, mas o mundo assiste em tempo real ao treinamento daquela que pode se tornar a mulher mais perigosa do planeta. Bem, agora nós queremos muito saber o que você achou dessa história toda. Deixe a sua opinião aqui nos comentários para a gente debater e, claro, não esqueça de deixar aquele like se você gostou do conteúdo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê na próxima. Essa escalada no meu pescoço agora foi arrependível.